Olá pessoal, bom dia. Bom dia, eu sou Janete Capel. Nós vamos começar hoje uma série de lives sobre encontros e desencontros com Freud. Olá Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Alcir, muito bom ter vocês aqui. Delaine, que bom pessoal, muito bom. Sejam bem-vindos. Nós vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, eu estou enviando aqui para várias pessoas um recadinho. Lembrando, né, que nós estamos começando. Hoje nós falaremos a respeito especificamente de Freud. O Will também já está conosco, Alessandra, Joyce, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Vamos aguardar um pouquinho até a Ana Carolina entrar. Larissa, bom dia. Obrigada, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Essa é uma experiência nova, né? Nós vamos trabalhar hoje especificamente Freud. Esse homem tão importante aí na nossa história, né? Na história da humanidade, especialmente aí para nós da psicologia. Maria Odete, minha mãe, obrigada por estar aí comigo. Alessandra Almeida, bom dia, obrigada Delaine, bem-vinda. A Helga também, então temos aí alunos, Larissa, outra Larissa também. Muito bom, pessoal, esse bate-papo, né, que nós vamos ter hoje com a nossa amiga, que já deve estar entrando, Ana Carolina Nogueira. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Cacilda. Bom dia, pessoal. Gratidão aí por vocês estarem nesse projeto, né? Um projeto que nós estamos começando hoje. A intenção é trabalharmos aí com vários teóricos pós-freudianos. Então, a Ana Carolina já está entrando, deixa eu convidá-la. Enviei, Ana, o convite. Érica, Sara, bom dia, Ana Bom Carolina. dia! Muito bom ter você aqui, Ana. Ai, eu que agradeço muito o convite, estou muito feliz em poder estar aqui com você, com vocês, né? Com todo mundo nessa manhã de quinta-feira, que ótimo! Como é que estão as coisas? Tudo bem, Ana, e muito feliz em estar começando esse projeto, né? Eu já estava comentando aqui com o pessoal que a nossa intenção é trabalhar aí com teóricos pós-freudianos, e nós vamos começar com Freud, né? E Ah, aí temos a alegria. não podíamos começar de outra forma, né? Isso. E aí estou muito feliz, te agradeço muito por ter aceito o convite, né? Gratidão também a todos que já estão conosco, vários alunos, conhecidos, amigos, familiares. Então é muito bom estar essa manhã aqui com vocês, tá? Eu vou apresentar um pouquinho a Ana Carolina. Depois, Ana, se você quiser falar um pouco mais também, né, aí do seu trabalho, da sua trajetória, né, da sua história. Uhum, Mas a Ana tá Carolina ótimo. Nogueira, ela é psicanalista, né? E ela é professora, assim como eu, né, docente universitária. Nós trabalhamos aí em cursos de graduação e pós-graduação. A Ana, ela desenvolve um trabalho muito interessante, faz parte aí do grupo Nós. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho do grupo, Uhum, né? tá Para quem ótimo. tiver interesse em participar também, para entender aí como é que é o processo para participar também do grupo, tá bom? Tá joia, Ana, obrigada, eu então, falo sim. bem-vinda. Você está com a palavra agora, né? E aí a ideia, pessoal, vocês, se vocês quiserem, né, vocês vão colocando aí no chat as perguntas, eu vou seguindo na medida do possível, tá? E mais para o final também a gente vai abrir a oportunidade. Milton também está aí. Gratidão, Milton, bem-vindo. Ah, ele já mandou um abraço aí pra você. Falou, olha, não esquece. Eu não sabia que É? se ia poder entrar. Falou, olha, manda um abraço pra Janete aí.
Tá Muito mandando. tempo, né, Conseguiu Milton? entrar. Já desenvolvemos vários trabalhos juntos também, né, Milton? E agora eu tô Isso. aqui com a Ana Carolina. Olha só Olha que como é coisa que é a boa, né? A vida. Márcia também, minha super A parceira de Márcia. trabalho. Que Gratidão, legal. Márcia, por toda a ajuda. A Márcia tem contribuído muito também com o nosso trabalho na universidade, né? Eu sou também professora universitária, Sim. trabalho no curso de psicologia há muitos anos, fui coordenadora do curso, agora estou em sala de aula, Uhum. trabalho com pesquisa, sou psicoterapeuta também. E depois que nós falarmos dos pós-freudianos, o meu projeto é falar dos pós-reichianos, né? Eu sou haitiana, então depois, no futuro, quando a gente terminar essa série de lives, nós vamos trabalhar especificamente também Haiti e os pós-haitianos, tá? Então é um Ah, que projeto longo, ótimo. né? Que ótimo. Ana, com você então. Então nós vamos conversando e falando um pouco de Freud, né? E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco e dizendo como foi esse seu encontro, né, com Freud, com a psicanálise, e como é que você tem trabalhado, né, e visto aí a importância de Freud nas nossas vidas, tá Ah, bom? é ótimo, Janete. Então, queria mais uma vez agradecer o convite. Fico muito feliz, né, que a gente possa estar aqui hoje, né, reunidas, para falar de uma coisa que para mim é tão cara, né? Então, acho o seu projeto muito bacana, né, muito ousado aí, né, como você está dizendo, extenso, né, e sempre acho muito importante, né, quem tem esse fôlego, né, e toda essa coragem para encarar esses projetos, né, tão importantes na construção, né, e na transmissão do conhecimento. Então, fiquei muito feliz de poder participar e inaugurando, né, junto com você. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Então, veja, você falou, né, sobre o nós. Então, eu sou psicanalista, atendo, né, em consultórios, sou professora, né, da graduação e da pós-graduação, coordeno pós-graduações, e o Nós é um grupo de estudo e transmissão em psicanálise. Nós somos psicanalistas que se reuniram há muitos anos atrás para estudar, para fazer a formação em psicanálise no SEDES, e a partir daí nós começamos várias frentes de trabalho. Então, nós temos um Instagram, que é inclusive o que eu tô, né, por ele, né, falando através dele, através do nós, né, essas frentes de trabalho contam com seminários, grupos de estudo, simpósios, e hoje nós temos várias atividades que aí eu gostaria, né, de, através dessa oportunidade que você está, né, nos dando, convidar todos para ir lá, dar uma passeada, né, nos conhecer e ver o que que a gente está fazendo, e como a gente entende a transmissão da psicanálise, né? A Márcia colocou aí, né? Nós, psicanálise. Então, nós temos até, eu e a Márcia acabamos de lançar e vamos divulgar mais por esses dias um grupo introdutório de psicanálise. Acho que até esse convite mobilizou, esse seu convite mobilizou, a gente já teve esse grupo e resolvemos reeditá-lo, porque algumas pessoas, né, têm nos procurado e como a gente tem outros seminários avançados de psicanálise, a gente resolveu então agora reeditar também esse seminário de introdução à psicanálise, que a gente Ai, vai que então bom, pensar de conceitos bom. fundamentais de Freud a Lacan. Mas isso aí depois, quem for nos procurando lá vai ter mais informações. Mas enfim, né, o Nós é essa reunião de psicanalistas que entende e transmite a psicanálise de uma forma muito especial e muito cara, né? E aí, então, começando a responder a sua pergunta, que eu não sei nem se eu vou responder ela, né, nessa hora toda que a gente vai ter, o meu encontro com a psicanálise envolve inclusive o meu marido, né, o Milton, que é também, Ah, né, seu companheiro aí de trabalho. sim, Ela começa na graduação, né, numa disciplina que a gente começou a estudar e fez um trabalho sobre a psicanálise infantil. Eu queria estudar psicopatologia,
que foi sempre o meu desejo, antes até de entrar na. Olha lá. E ele sabe disso, pois essa carinha aí, mas sabe. E eu queria estudar psicopatologia e meu grupo queria estudar psicanálise infantil. E aí a gente foi estudar psicanálise infantil, procuramos a Luciane para que ela nos orientasse, né? E o meu contato com a psicanálise começou a partir daí. Então, com uma psicanálise também muito diferente da que a gente escutava até então na graduação. Uma psicanálise muito acessível, uma psicanálise muito traduzida, muito próxima da gente. Eu acho, então, hoje eu entendo que era uma psicanálise muito aplicada. Então, o meu contato, né, o nosso contato, que era do nosso grupo, então, foi essa psicanálise próxima, né? Não era essa psicanálise muito livresca, né? Muito rebuscada, muito difícil, né? Muito e até muito selvagem, né? Então isso começou a nos aproximar e nos apaixonar. A partir daí, isso foi no quarto ou quinto período, eu acho que foi no quinto, e a partir daí a gente começou com grupos de estudo e não paramos mais, até Olha hoje. que coisa boa. É, Que então lindo, essa é a Ana. minha história. Então foi, eu acho que eu acredito isso, a Su, e falo isso para ela até hoje, né? Que ela foi a responsável por nos apresentar uma psicanálise muito, muito traduzida, muito apaixonante. Então eu acho que tem a ver, né? Por isso a nossa responsabilidade, sabe, Janete, assim, de fazer circular uma psicanálise mais próxima, entende? Então eu tenho esse cuidado, tenho certeza que quando você pede para os alunos, né, procurarem pessoas para ir falar na sua disciplina, né, de psicoterápicas, você também tem esse cuidado, nós temos esse cuidado de sempre procurar pessoas que falem de uma psicanálise de uma forma e de um lugar muito saudável. E isso faz toda a diferença. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação do nós também. Ah, sim. Então, esse foi meu encontro com a psicanálise e é o meu encontro diário com a psicanálise. Essa é a Que minha bom. preocupação. Então, Ana, muito bom. Fico feliz em conhecer um pouco aí da sua história, né? E eu vou falar um pouquinho da história de Freud, antes de você, inclusive, comentar aí do seu trabalho, né? Da sua prática clínica. Então, Ótimo, vamos a lá. gente tem aqui vários alunos, mas vamos relembrar um pouco, né, da biografia, da história de vida. Vamos. Então, Freud nasceu em 1856, né? Então, aí, final do século XIX, né? Meados, né? Final não, meados aí do século XIX. É, numa cidadezinha ali, que hoje é a República Tcheca, né? A Morávia de Freiberg. Mas muito cedo ele se muda para Viena, né? E aí Sim, sim, Viena, aquela cidade maravilhosa, naquele contexto, né? E aí ele tem contato, então, com uma realidade assim muito diferente daquela realidade ali da cidade em que ele nasceu, né? É, foi para a escola, estudou, era um aluno, conta a história que um aluno muito dedicado, né? Muito estudioso, de uma família de poucos recursos, né? Então, uma família sim, pobre, de judeus, né? E aí a gente precisa entender o contexto histórico ali, né? O quanto os judeus tinham dificuldade, né? E toda a perseguição e a dificuldade em relação aos judeus. Então, acho que é importante a gente destacar sim. isso, né? Na E história de vida de como Freud, E né? como ele viveu, né? Acho muito importante esse viés que você está salientando, né, Janete? Assim, como desde muito cedo, e o Freud vai destacar isso em todos os textos aonde ele vai percorrer essa parte biográfica dele, né? Como desde muito cedo ele já se acostumou a um lugar, né, de exclusão, né, a lidar também com este lugar, né, de ficar meio à margem. Então, quando ele Sim, vai para Viena, né, a família também, né, sofre uma crise financeira muito grande, o pai perde tudo, né, e também esse preconceito,
né, que ele vive, ele diz, desde muito cedo fiquei nessa posição, né? Eu soube o que era estar nessa posição de exclusão, né? Então, essa posição à margem da sociedade. Ele não usa o exclusão, mas é essa posição à margem. Por que que eu peguei esse teu gancho para dizer isso, né? Porque a psicanálise, ela vai carregar em seu cerne essa posição de exclusão, de à margem, e aí uma posição que vai encerrar em si uma subversão, né? Um lugar que está à margem e que vem e faz algo com isso, né? Então eu acho que ele vai carregar isso, né? Esse sentimento que ele vai falar a obra inteira, né? E o que fazer com isso? O que ele dá conta de fazer com isso? Então acho que esse é um ponto muito importante, né? Ele tem uma passagem que é marcante para ele, onde ele diz que ele está caminhando com o pai e batem no chapéu do pai, né? E cai o Sim, chapéu. E aí ele olha para o pai, esperando que o pai reagisse de alguma forma, né? E aí o pai só abaixa a cabeça, pega o chapéu e coloca. E aí a gente entende assim, né? E fica pensando de que tipo de reação ele estava dizendo que esperava do pai. E aí, veja, a reação que o pai tem é de aceitar isso. Porque também não era possível, né, fazer outra coisa para esse pai neste momento, né? sim. Mas o que o Freud faz não é isso, né? Ele não só pega o chapéu e coloca na cabeça e continua andando, né? Ele transforma e faz uma teoria que nós estamos falando dela hoje, dia 15 de abril, às 10 da manhã, em Goiânia, para o Século mundo. XXI. Século Século XXI, XXI. né? Então, o que que ele faz desse chapéu, né, que é jogado aí, né? Então, ele transforma, né, isso de alguma forma. Então, eu acho muito importante esse ponto que você está pegando, né, do que isso foi também fazendo nele. Esse ponto é Sim, muito importante. E isso vai voltar também, né, em textos que ele escreve, né, sobre Moisés e o monoteísmo, e o que vai também atravessar o Freud quando, por exemplo, ele vai ficar tão incomodado do que vai ser feito da psicanálise, quando em algum momento ele olha e todos os acompanhantes dele, né, discípulos dele, são judeus, e daí a aproximação que ele tem, né, tão importante com Jung, entende? Então, é. assim, essa questão, por exemplo, do judaísmo é algo que está lá atrás na história dele, mas se a gente vai acompanhando, acompanha ele a vida inteira, Sim, sim. né? Vai Então, marcando, né? então, Marca a forma como ele vai exatamente, construindo, né? A sua é, teoria. exatamente. A gente não É tem como separar, né? O que foi feito dele lá atrás, com que ele vai fazer disso a vida inteira. interessante observar esse aspecto, né, Ana Carolina, da ressignificação, né? É claro que, e assim, porque ele podia muito bem tomar essa história e simplesmente se acomodar a ela e repetir, né? Repetir a história. Mas não, Claro, ele, como você fala, eu coloquei nessa live o termo revolucionário, né? O revolucionário sim. pai da psicanálise, mas te ouvindo, eu acho que eu podia ter usado subversivo, né? Como você falou. Sim, mas eu gostei muito também do que você colocou, né? Porque ele faz uma revolução também, né? Na forma Também. como a gente passou a encarar, né, a sexualidade, o sintoma, o sujeito, né? Bom, se hoje a gente consegue falar um pouco mais sobre a sexualidade, o corpo, né? É, isso se deve a ele. Então ele revoluciona Sim. muita coisa mesmo, né? Acho que foi ótimo, né? A palavra que você empregou, né? A gente nunca também despreza uma palavra escolhida, Ela né? faz sentido, Faz, né? faz Tem um sentido, tá significado. ótimo, tá ótimo. Isso. Então, Ana, me chama muita atenção esse aspecto assim da história de vida, né?
a própria questão da medicina, né? Então, o envolvimento dele com a medicina, naquele momento com a Sim. neurologia, né? Que era o que era possível ali, todo o interesse dele, né? O contato, né, dele com tanto com Charcot como Brouwer, né? Então, assim, Uhum. esses contatos que ele foi tendo, isso foi influenciando ali, né? Primeiro a questão da hipnose, né? Depois a associação livre, então os casos que ele foi atendendo, e os casos iam mostrando como a teoria deveria ser construída, né? Então, quando a gente vai lendo cada um dos os primeiros casos ali, a gente vai observando assim o quanto ele vai se modificando, né, frente a cada um dos casos e construindo, né, a sua teoria, que é marcada inclusive por várias etapas, né, por momentos, né, por momentos. Então, acho que se você puder também comentar um pouquinho disso, como é que você vê esse percurso, né, da Sim. construção aí da teoria e várias obras, né, Carolina? Me chama muita atenção a quantidade de obras, né, que Freud produziu. Então, Claro. assim, É, é fantástico uma mesmo quando a gente obra. observa, né? Assim, eu sou muito suspeita, né? Para falar assim, eu Por não isso que você foi sirvo muito, convidada, né? eu não sirvo muito de base, assim, né? Para falar, bom, que obra, eu acho que eu nem consigo falar assim, né? Que obra que eu, que eu, que eu gosto mais, né? Eu nem dou conta, eu me sinto assim, meio, né, traindo as outras, não sei, né? Eu acho que eu tenho até que pensar mais sobre isso, falar mais sobre isso. Mas isso que você está dizendo, né, Janete? Muito, muito importante esse caminho que você tá seguindo aí, né? Porque o Freud a gente não pode esquecer, né? Bom, a gente está seguindo um rumo aí, né, na nossa fala. Bom, ele vem desse campo, né, da medicina. Então, vamos pensar, né? Ele é atravessado por isso, né? A gente pensa mesmo, por ser atravessado justamente por esse saber, né? Ele tem uma influência da medicina do século XIX, né? Sim, E todo sim. esse conhecimento que ele é atravessado e ele também é um sujeito desse conhecimento, né? Tem toda uma religiosidade que também fazia parte disso. A própria medicina também era, né, atravessada por isso. Então, não tem como a gente dissociar um tanto da obra dele, né, dessas influências que ele sofreu. Né? Então, se a gente pensa, né, o Meinert, que foi o professor, né, o chefe do laboratório, que ele fez parte, o Kraft-Ebing, que era o que sucedeu o Meinert no laboratório, né? Então, eles produziram obras que são citadas pelo Freud nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, por que que eu estou dizendo isso, né? Ali está comprovado quanto teve influência desses professores, né? E esses professores dele, eles tinham percepções muito específicas sobre a sexualidade, né? Então, tratamentos muito específicos, noções da sexualidade que eram médicos, né? E noções da sexualidade que faziam amarrações da medicina com a própria religião. E tratamentos também que levavam em consideração essa amarração. Por isso que eu citei, né? A medicina com a religião, né? Que estava tudo muito, muito amarrado até então. Então, né, posicionamentos acerca, né, da sexualidade, entendendo-a como algo muito ligado ainda à moral, né, à Sim. reprodução, a uma lógica reprodutiva. E tudo então que se desviava disso estava no campo das perversões. Então, era muito uma lógica do tratamento moral. O Kraft-Ebing, que foi, né, o chefe do laboratório,
que é citado pelo Freud nos três ensaios, né, numa das edições, no livro, né, dele, que o Freud cita, ele vai falar sobre tratamentos muito específicos, né? Então, para homossexualidade, né, tratamento com crianças. Então, isso é muito interessante da gente seguir, né? Essas influências que o Freud vai citando na obra dele. Então, a gente não pode negar essas influências, né? Por que que eu estou citando essas questões? Porque ele era um produto do tempo dele, assim como nós também somos. Só que o que que eu acho genial? É porque ele conseguia pensar sobre isso também. E a clínica ia dizendo, né, para ele, ia contando, ia mostrando fatos e ele ia repensando isso. Por isso você diz, né, a obra dele é sim marcada por momentos, por viradas teóricas, né? Nos momentos em que ele ia conseguindo construir e reconstruir a partir do que ele ia escutando das pacientes, escutando dos pacientes também. Então, ele tinha essas influências, ele não se negava, né, a entender essas influências, mas ao mesmo tempo isso não ensurdecia ele. Isso é que eu acho também absolutamente genial, né? Ele consegue escutar a despeito dessas influências, né, teóricas que atravessavam ele, né? Essas pessoas fizeram parte da formação dele. Então, ele tem, né, uma virada teórica muito importante, né, quando ele começa a entender e a formular melhor esse conceito, né, da lógica da fantasia com relação à sexualidade, né, num primeiro momento, onde ele manda, né, a carta para o Flies, onde ele vai dizer, olha, então, eu acho que essa questão não se trata, né, do que eu estou pensando sobre a histeria, né, não é muito bem, né, eu estou tentando traduzir e fazer de uma forma mais acessível, né, mas acho que não se trata realmente de um fato concreto. Acho que podemos estar frente a fantasias, né? Então, é aonde ele vai então se deslocar, né, do que ele achava, né, da sedução, num primeiro momento que se tratava da sedução, para a fantasia. Então vejam, são momentos onde ele vai deslocando essa parte teórica a partir do que ele escutava na clínica. E isso de uma forma muito generosa ele vai mostrando. Generosa, genuína, né? Muito verdadeira para com o Verdadeira. leitor, né? Porque ele fala, olha, isso aconteceu mesmo. Quantos de nós, de fato, conseguem dizer isso? O que eu estava pensando não é assim. Não é assim. Para a gente Ou que eu escrever um trabalho. pensava há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, né? É, E hoje eu penso diferente, hoje eu é, vejo diferente, né? exatamente. Não é fácil, não é um exercício fácil, né? Sim, Você escrever, e veja, ele estava falando de uma teoria. Ele fala, gente, não é sim, assim, né? Então, deixa eu reformular, assim como a outra virada de 1920, né? Quando ele vai sim, sim. reformular a ideia da teoria pulsional, né? Ele entendia antes as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais, ele vai uni-las e entender que elas, na verdade, falam das pulsões de vida e aí as Vida, pulsões de morte, né? E aí vai alavancar a psicanálise, que passa então a ser entendida como a metapsicologia, né? Formula a segunda tópica. Então, veja, ele passa para um outro patamar. E isso tudo ele vai apresentando para nós. Então, isso que eu acho que de uma forma muito generosa, muito genuína e muito verdadeira, né? Não é fácil a gente falar, então, olha, isso aqui que eu tinha feito parece que está um tanto incompleto. Vamos lá, tem mais coisa aqui, né? Eu acho isso muito, muito brilhante, né? por isso Então, que é interessante, né, Ana Carolina, ler as obras assim
dentro dessa cronologia, né? Porque aí vai se entendendo como é que o pensamento foi se construindo, né? Acho que é interessante Sim, a gente sim. observar isso, né? Isso é importante mesmo, Janete, porque eu às vezes, né, esses dias mesmo, uma pessoa me perguntou, mas de onde eu começo a ler Freud? Eu começo pela interpretação dos sonhos, isso você também deve, né, receber, né, esse tipo de Sim, pergunta. sim. Então, ler Freud, a gente não lê começa a ler de qualquer lugar. Não é? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado para ler, porque também, às vezes, se você começa a ler de um texto qualquer, você se assusta, Sim. né? Assim, é isso que eu quis começar dizendo, e eu te agradeço muito pela pergunta que você fez, como é que foi a minha aproximação? A gente começa com a história mesmo, né, da gente. Por isso, porque eu acho que a sua, ela me aproximou de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito acolhedora. Porque se a aproximação também acontece de uma forma muito abrupta, a gente se afasta, a gente assusta, né? Sim. Então, daí, mais uma vez, também te agradeço de uma outra forma esses encontros e desencontros, porque se o encontro não é bom, ele vira desencontro. Aí a gente se afasta. Sim. Então, por isso o meu cuidado também, eu estava nervosa antes. Primeiro que eu não sou tecnológica, eu, né, assim, eu estava morrendo de medo de não conseguir entrar. E aí eu coloquei aqui no Instagram e você começou a falar, e eu, meu Deus do céu, eu não estou ouvindo ela, mas estava no fone, e eu estava sem fone, pensa. Então eu já estava doida aqui. E porque eu pensei assim, gente, é o primeiro encontro, e se isso vira um desencontro, Sim, né? sim. Porque é o risco que a gente tem. Então, voltando lá à pergunta, né, dessa moça, ela falando assim, nossa, mas eu quero começar a estudar Freud, né? Por onde eu começo? E eu tenho muito cuidado com isso, por exemplo, quando eu vou montar um programa, ou quando, né, eu e a Márcia vamos lá começar um grupo, um seminário, né? E o introdutório a gente sempre tem muito cuidado, porque é isso. A gente tem que ter um capricho muito grande para que esse encontro não desande. Sim. Por isso é um roteiro, né? Como você está dizendo mesmo aí, né? Tem que ter uma sequência. Então não adianta você começar, por exemplo, com além do princípio do prazer. Pensa, a pessoa vai sair correndo. 1920 por ali, né? Não, Então já porque é muita coisa já tinha acontecido, né, Ana isso. Carolina? E Já tinha lá você rolado tem muitos que. casos, né? Exato, assim. E lá tem conceitos que ele já está reformulando. Então você tem que ter a base dos conceitos que ele está reformulando. Porque senão você não vai entender o que ele está dizendo lá. Então eu vou Sim. começar a ler o inconsciente. Não, também não. Você tem que entender um monte de coisa que está lá dentro, mesmo que seja de uma forma mais, né, mais até superficial, mas você já tem que ter visto aquilo lá. Então, tem algumas coisas que a gente tem que se apropriar devagar primeiro para entrar nos textos. Então, eu acho que tem que ter uma sequência. Então, às vezes, por tema, né? Então, vamos ler Freud. E também não é assim, então vamos começar pelo primeiro texto e aí eu vou lendo por data. Não, também não é assim. Não é por data que a gente lê ele. Né? É muito mais por tema que a gente vai lendo, porque a gente vai pegando essa sequência que você disse, assim, né? Nas Ah, viradas legal. que ele vai fazendo, né? Sim. Porque se a gente vai estudar, por exemplo, um tema que eu dou módulo, que é o Édipo, né? Que é o Ah, caminho da ótimo. sexualidade. O Édipo Sim. começa, eu começo, por exemplo, né? O Édipo ele tem citações, ele faz citações do Édipo numa carta que ele manda para o Flis em 1897. Mas o texto que ele vai falar do Édipo é de 1923. Olha só, 1897, 1923. É muito tempo. Muito, Então, muito para a tempo. gente construir essa linha teórica que ele vai fazer, é preciso esse acompanhamento. Porque ele vai desenvolvendo. Porque senão a gente tem essa sensação de que a coisa brotou no teórico. E não é. O que eu É. acho legal realmente é a gente ir acompanhando o desenvolvimento de uma ideia. Não é?
Isso que eu sim. acho genial em qualquer teórico, assim, porque a coisa não brota, né? Ele não dormiu num dia e acordou no outro com uma ideia. Ele não dormiu e acordou com a ideia de inconsciente De e jeito nenhum, de jeito criou-se a nenhum. psicanálise, né? Exatamente. E isso que eu acho muito importante, porque é isso que a gente faz numa análise também, não é? O paciente também não dormiu e acordou com um sintoma, Isso. não Muito é? A boa a gente relação, também Carolina. faz isso numa análise. Né? Ele às vezes pode chegar com essa sensação, mas o que a gente vai fazendo é também remontar essa ideia, fazer essas construções, entendendo que aquilo foi exatamente essa palavra, né? Construído ao longo do tempo, né? Construção. Exatamente, é uma É uma construção. construção, é uma construção. Então, o que eu acho que a gente faz estudando, a gente também faz uma análise. Isso para mim funciona muito. Eu trabalho muito assim, né? Me ajuda muito a entender. Eu não consigo estudar um conceito só pegando aquele conceito. E, assim, às vezes quem já ou estuda ou estudou comigo, né? Tanto eu tentando transmitir alguma coisa, quanto eu, né? Enquanto pares, né? Eu sempre Sim. começo assim. Eu vou lá buscar na história, aí eu pego o primeiro texto, aí eu vou puxando, às vezes, né, lá no dicionário, como é que é. Eu preciso, eu funciono assim, buscando a origem da coisa. É o meu método de entendimento, né? Como eu acho que as coisas funcionam mais. E aí eu acho que tem tudo a ver com o método freudiano mesmo, Sim, de eu acho bacana investigação. você fazer essa relação, né, Ana Carolina, porque assim a teoria ela tem mesmo essa relação direta com a nossa prática, né? Então a gente vai Uhum, observando no consultório, no setting terapêutico, né, na nossa prática clínica, essa construção, né? O paciente, o analisando, ele vai construindo também, e às vezes assim leva muito tempo, né, para que essa sim, construção aconteça e até chegar um momento aí de uma, entre aspas, uma alta, né, uma possível alta, mas assim, é bem legal a gente observar isso, né, que a psicanálise ela foi sendo construída e o processo analítico ele também vai sendo construído, né, a cada sessão, a cada encontro, com encontros e desencontros também, né, Ana claro, Carolina? claro. Eu acho que é bem essa ideia. Eu acho que nós chegamos num ponto muito, muito interessante, né, Janete? Assim, porque é, é um trabalho artesanal, né, que a gente faz. É um trabalho muito, muito é detalhado, é sutil, né? Não tem essa correria que acho que os tempos de hoje eles, né, eles às vezes fazem a gente acreditar, na verdade ele faz a gente acreditar que tem que ter, né, essa ideia do fast, tudo tem que ser fast, Sim, né, tudo é a fast. comida festa, eu até abri esses dias aqui um fast escova, fast não sei o que, fast não sei o que, né, tudo muito fast, mas eu acho que tem coisas que não obedecem esse tempo do fast, né? Esses dias eu escutava também uma pessoa que sofria, né? Que dizendo de um sofrimento, falava assim, nossa, mas eu ainda sofro por isso, né? E a gente passou a conversar, falou assim, nossa, mas como também não sofrer, né? Como não sofrer? Uma coisa muito, muito, estava muito aberta ainda. E se a gente for pensar nos tempos que nós estamos vivendo, são tempos de sofrimento real, né? Muito real. Então, né, enfim, eu acho que essa cultura do fast, ela não se aplica. E aí, de novo, vem a ideia da subversão, né, da Sim, revolução, né? A psicanálise, ela vem trazer essa ideia para nós, né? Então, ou então uma ideia da contracultura também, a gente pode escolher isso aí, né? Podemos escolher a palavra que a gente quer aplicar, né? Nesse sentido, porque é a lógica de que, não, mas por que não sofrer? Né? Cada um tem o seu tempo mesmo para isso. E aí o que a gente propõe é muito subversivo. O que o Freud propôs foi subversivo, né? Quando lá atrás, vamos voltar bem no começo, né? Quando ele diz, né?
quando ele vai lá com Charcot, e a hipnose era algo também subversivo, e ele aplica. E ele vai lá e aplica, né? Então, quando a sexualidade não era algo dito, e ele vai lá e fala, bom, mas nós precisamos dizer disso, né? Então, veja, então, a psicanálise está sempre às voltas com o que não pode ser dito. Ah, então não temos tempo para sofrer? Vamos dizer do que é preciso ser dito, né? E por que que tem que passar rápido o sofrimento, né, Ana Carolina? Pois é. Quando você falava do fast, né? Por que que tem que ser rápido, né? Ah, mas E aí a gente isso eu consigo te dizer. Por que que tem que passar rápido? Assim, uma das respostas, né? Por que que tem que passar rápido? É porque todo mundo também tem que produzir. Todo mundo tem que produzir. Todo mundo tem que estar apto, né? Ninguém pode, né, ter esse tempo de parada. Isso, uma das respostas é essa. Todo mundo tem que estar pronto para desempenhar. Tudo muito bem. muito na Tudo rápido. performance, né? Tudo na sua, Performance, tudo resultado. isso, tudo na performance e tudo, mas aí eu acho que é uma palavra ótima, né? Mas aí tudo performático. Sim, Eu acho que é isso, né? Performático no sentido do teatral, sim. né? E aí quando você vai para uma análise, eu acho que uma das coisas que absolutamente cai é o performático. É o performático, né? É isso. Então, por isso, inclusive, é essa lógica da subversão, mais uma vez. Né? Ali não é o lugar do performático, é o lugar da emergência do sujeito, não é do eu. Não é do eu. O eu, muitas vezes, vai estar nesse lugar do desempenho, do performático, do eu não posso sofrer, eu tenho que voltar logo, eu acabei um relacionamento, mas então eu tenho que procurar outro, né? É isso. Entende? Então, assim, mas aí é o sujeito. É outra coisa que a gente busca, Mas fazer né? contato com esse sujeito que sofre, que deseja e que sofre, Exatamente, é um exatamente. caminho difícil, né? É um Muito caminho difícil, difícil, principalmente para os dias atuais, né? muito difícil. Principalmente. E difícil para esse sujeito e difícil para o analista também. Né? Sim. Eu acho que outro ponto que aí, né, nesses encontros e desencontros que você está propondo, olha só quanta coisa você tem para fazer, né? Você vai ter uma vida de lives aí, né? Você vai ter um super trabalho, né? Porque temas Que você vai bom. ter sempre, sempre, né? E por isso eu achei tão importante, né, essas discussões aí, né, que você está propondo, porque a gente precisa se alimentar, né, desses temas, né? Porque eu acho que isso é promoção de conhecimento, fomentação de conhecimento, né? Isso é uma forma de não deixar passar o sofrimento, a angústia e fazer a partir disso experiência, né? Porque o que eu acho que é muito sério é quando a gente fica só na angústia e só no sofrimento e não faz disso experiência. Sim, Então, quando a gente sim. está aqui dizendo, né, nossa, olha só o que o próprio Freud fez, né? Da angústia dele de estar em um lugar de exceção, ele conseguiu produzir alguma coisa, Sim, né? O que que nós vamos conseguir produzir conseguiu também? produzir muito, né? É muito. Transformou, né, toda uma forma de ver e Exatamente. pensar, né? Mudou um paradigma completo. Exatamente. Exatamente. E eu fiquei emocionada, Ana Carolina, quando você falou, muito emocionada, assim, do percurso que a gente tem também de construção, né? Nós estamos hoje começando aqui um trabalho, um projeto que eu não sei no que vai dar, né? Quando eu tive a ideia, quando me veio o desejo, né? Eu não sabia, não tenho ideia de como é que isso vai ser construído, né? E me veio uma emoção, assim, bem forte, intensa, gostosa, né? De Que pensar bom. que nós estamos começando, Que né? Assim ótimo. como lá atrás Freud começou, a gente está começando com muita simplicidade, com muita humildade, né? E
vamos ver no que vai dar. E aí é muito bom ter todas essas pessoas aqui. Olha quantas pessoas, né, na Que Carolina? ótimo. Eu não estou Nossa, conseguindo nem eu acompanhar, também, porque eu não assim consigo. como você, para mim ainda é um desafio essa coisa do celular aqui, porque eu passo a Ixi, mão aqui, eu fico tremendo. eu Aí também eu não não consigo ver consigo. todo mundo. Mas Mas olha, assim, gratidão, gente, por vocês estarem aqui nossa, eu fazendo também parte. agradeço muito. E isso que você falou, também fiquei super feliz agora quando você faz essa associação, né, Janete, que assim como o Freud, né, nós estamos, você me convidou para esse lugar inicial com você num Sim. projeto, né? Olha que bacana, né? Assim, me colocar também nesse lugar inicial. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Esse lugar de não saber aonde vai dar é um lugar psicanalítico por excelência. Por excelência. Quando a gente começa cada atendimento, a gente não sabe aonde vai dar. A gente não sabe. Esse é o lugar psicanalítico, né? A gente não tem roteiro nenhum, né? Você fia, você confia, né, nesses pressupostos que o Freud deixou para nós. Que por mais que vieram, né, depois esses os pós-freudianos que são importantíssimos, né, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, né, Ferenczi, foram, Ferenczi. né, fizeram contribuições assim maravilhosas, né, que elucidaram, nossa, muitíssimo, né, contribuem muito, mas as bases estão ali. Ele deixou pra gente, né? E claro, ele não fez tudo, não tem como fazer tudo numa vida só. Não tem como, né? Assim, é impossível, né? Existe um limite aí, né? Claro, existe Limite o limite temporal, da limite... castração mesmo, né? É a grande lógico, castração. não tem como. Mas veja, né? Ele deixou ali a borda, é onde a gente se segura mesmo. E é nisso que a gente se segura e vai nessa aventura psicanalítica, né? Cada vez que a gente abre a porta do consultório ou liga esse aparelhinho aqui, que como eu fiz hoje, né? Você fez também, por mais que a gente tivesse conversado um pouco antes, a gente não sabe para onde vai. É, a gente até fez um roteiro, Mas né? não seguiu Mas nada. A gente seguiu, acho que uma questão, assim, mais ou menos, não é? isso Que é mesmo. isso, assim, Ah, né? Numa sessão, até como paciente, né? A gente fala assim, nossa, não, porque hoje eu vou falar na análise do que aconteceu lá no meu trabalho. Não, hoje eu vou falar só disso. vou Aí trabalhar começa, isso. hoje vai ser isso. Aí começa a análise, quem disse? Você começa a falar, aí se associa outra coisa, aí se associa outra coisa. Quando você vê, você já está falando lá de quando você era pequena, e uma coisa com seu irmão e a sua mãe, e pronto. E ainda está acontecendo o processo transferencial ali com o analista, Isso, né? E pronto. aí isso ainda leva para um outro lugar, né? Exatamente. Então, né, olha só. Então, veja, assim, é desse campo, né, da surpresa, do inesperado, dessa outra cena que comanda. Então, nesse momento, a gente vê, de fato, né, essa emergência dessa outra cena. É essa outra cena que vai comandar mesmo. Então, e é isso que dá esse friozinho na barriga, que faz a gente, né, ficar cada vez mais apaixonada, né? Isso é que essa surpresa, né? Eu, pelo menos, me apaixono por isso, né? Eu penso que se eu tivesse um roteiro, hoje eu vou fazer isso, agora a sessão 8 é isso, a sessão 10 é aquilo, né? Eu não me encantaria tanto. Então, tem uma parte do desafio e tem essa parte desse desconhecido, né? Que é tanto da minha parte quanto da parte do outro, né? Sim. Os dois estão ali nesse desconhecido, né? Se lançando. Exatamente. É Muito isso. bacana, muito legal, Ana. Muito bom te ouvir assim falando, né, da sua experiência dessa forma, né? De uma forma poética, né? De uma forma emocionada, né? Carregada, como você falou, de paixão mesmo, né? E é muito lindo a gente poder exercer a nossa profissão assim, né? Com esse amor, com essa paixão.
Isso é muito freudiano, né? Porque é exatamente reconhecer, se reconhecer, né? Reconhecer em você mesma, né? Na sua verdade, na sua autenticidade, no seu desejo, né? E aí a gente lembra Lacan, né? Lacan vai ser um dos que nós teremos aqui, né? A Sim. intenção é encontrarmos aqui Doutor, Lacan, Ferenczi, Winnicott, Klein, né? E aí muitos outros. Reich, né? Não vamos esquecer aí do Reich, o Jung. Então, nas próximas semanas, nós já temos aí alguns confirmados, né? O próximo será o Winnicott. A gente não vai seguir, assim, uma cronologia, porque depende muito também da Sim. disponibilidade dos profissionais, né? Mas teremos aí Ferenczi já confirmado, Winnicott já confirmado, né? François Doutor também, Ah, vários profissionais aí ótimo, do nosso ótimo. psicanálise, então vai ser assim muito gostoso, Vai. gente. E eu acho que é isso mesmo, não precisa ter uma cronologia. Não tem isso, né? Eu acho que assim, cada um fez uma contribuição tão específica e falou de um lugar tão específico, né, Janete? Não tem que ter essa cronologia. Ah, quem veio imediatamente após o O Freud, Freud. não tem necessidade disso. Né? Assim, eu acho que cada é isso, né? Cada um teve uma contribuição, uma especificidade para a psicanálise muito, muito única, né? Assim, então, é trabalhar com e aí o Lacan tem essa contribuição, né? Trabalhar com esse tempo cronológico não é necessário, Sim, né? A gente trabalha com esse tempo lógico, não é cronológico. Ah, então aqui, ó, tem que vir agora o que foi nesse tempo, aqui logo depois, que foi esse contemporâneo, que foi aqui 1900 e não sei o quê. Não, não é disso que se trata, né? Com o paciente também não é isso. Quando a gente fala não é. assim, ah, quando mais ou menos você acha? Ah, aí o paciente fala, nossa, eu não lembro muito assim o dia. Não, não é disso que a gente está dizendo. O registro é outro, né? Então a gente procura um outro tipo de registro, né? Não é disso que a gente vai se ocupar. Então acho que é muito rico também esse seu olhar, né? De que, olha, a gente vai conversar sobre contribuições, Isso. né? E poder ter esse olhar de que elas vêm em momentos e marcam, né, a psicanálise muito especificamente, assim, né? E é isso que está valendo, né? Muito bacana, Exatamente. Muito bom. né? Pessoal, nós já estamos aí com 50 minutos de live, daqui a pouco termina, né? Porque o Instagram tem esse tempo aí de no máximo 1 hora, então a gente ainda tem uns minutinhos. Vocês que estão aí nos assistindo, se quiserem colocar alguma pergunta, né? Ainda aí alguma colocação. Eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar, Ana, você consegue ver aí? Porque Ai, para mim aqui aham. parou. Ixi, aqui pra Parou mim. na Lenir, a Maria Lenir. É a última que eu Ixi, eu não tenho sei aqui, se eu eu não consigo tenho mexer, eu tenho medo de mais. mexer e Eu tirar. também não. Eu já tentei aqui, ficou parado. Então, se puder até alguém escrever alguma coisa aí para a gente ver se começa a rodar de novo, né, aqui as mensagens, porque de repente Ah, vocês é. querem, né, aproveitar para fazer aí alguma pergunta, alguma colocação, né? Do que a gente tinha pensado, né, Ana? Eu acho que assim, interessante de repente dizer assim, se a gente pudesse fazer um exercício de trazer Freud para hoje, né? Será que a gente conseguiria? Quer dizer, como Hum. seria, né, essa presença do Freud hoje nos nossos dias? O que você acha? Assim, você já pensou isso? Como seria Freud? Freud hoje com esse tempo louco que a gente tem, com essa coisa muito, né, da performance, muito performática mesmo, né? O que você acha que ele diria, nos ensinaria agora, assim, já caminhando para o fim da nossa live, né? Janete, eu acho que, assim, eu não, na verdade, eu não consigo deixar de pensar ele atualmente, né? Porque, veja, assim, a, a gente trabalhou no ano passado um grupo durante, né, bem o início da pandemia, e ele tem um texto que chama Reflexões para Tempos de Guerra e Paz, que é um texto que ele escreveu em tempos da Primeira Guerra, como uma resposta a um Einstein, né, ao Einstein.
sim, Enfim, e o texto, a gente se surpreendeu revisitando ele, porque é um texto tão atual, mas assim, de uma lucidez e de uma clareza que a gente. Porque, veja, ele estava dizendo de guerra e paz, assim, né? sim. Então, e aí ele estava, assim, porque ele vai trazendo, né? Por exemplo, tipo, algumas citações assim, né? Que nunca as pessoas estiveram tão confusas, né? Lá naquele tempo. E vejam, e a gente trabalhava e as pessoas também que ou ainda não tinham lido o texto ou estavam revisitando o texto, todas se surpreenderam, né? Porque com relação à atualidade das contribuições. Ou então, quando a gente vai pegar um texto, por exemplo, de 1985, onde ele vai falar sobre, né, a neurastenia e as neuroses, né, atuais, e ele descreve tópico por tópico o que seria uma síndrome do pânico, em 1895. Totalmente Entende? Então, atual, né? assim, absolutamente atual. Ou quando ele vai falar sobre o mal-estar na civilização, Sim. futuro de Bem o uma que a gente está vivendo, ilusão. né? Sabe, assim, então eu fico pensando que tem coisas, né, que a gente acha que ficam para trás, mas elas não ficam porque elas são do humano. Sim. Então, eu não sei, né, se a gente pode ter essa leitura, né, de que é algo do passado, algo do presente, porque na verdade eu acho que tem configurações que elas só mudam a roupagem, elas estão presentes. O que a gente Sempre, tem que né? ficar atento é a roupagem que elas estão aparecendo. Né? Tem muitas discussões assim, né? Ah, não, mas a gente não pode pensar em histeria mais. Será que não? Será que Sim. não mesmo? Será Ou que a não? gente pode pensar, ou a gente não pode pensar na histeria com aquele formato que o Freud descrevia, Mas como ela né? se apresenta hoje, né? Exatamente. Ou a gente tem que ter outros olhos mais atentos e tentar localizar em quais sintomas, em qual sintomatologia aquilo que ele descreveu, que é a histeria, está apresentado hoje. Porque se a gente faz essa transmutação, aí muita coisa começa a saltar. E aí muita coisa do que ele disse começa a aparecer, né? E aí a gente tem essa sensação e na verdade não é nem sensação, uma confirmação que é essa que a gente teve com o texto, né? Que o que ele diz parece que está mais atual do que nunca, Sim, que é o que eu acho que também vai aparecer com esses outros autores, né? Por exemplo, com Ferenczi, com completamente. relação ao trauma, né? Que é uma coisa que também o nosso grupo no nosso está estudando. De repente você pega uma obra e fala, meu Deus, como aquilo que foi escrito em 1914 está tão atual. Ou quando ele vai falar sobre luta e melancolia, ou narcisismo, né, está tão atual. Como é que eu posso ter uma chave de leitura tão atual assim? Então, eu poderia falar várias, né, outras Eu fiquei pensando contribuições, aqui, né, a né? própria questão dos mitos, né, ético, a gente poderia, Exatamente. nossa, Ana, só faltam 2 minutos, eu tô Ai, que morrendo de medo de pena. acabar, É de mesmo. Então eu cair, paro aqui. Mas é mas, isso que eu queria assim, dizer, eu né? Acho que muita ficaria coisa. horas, ficaríamos horas aqui conversando, porque é muito rico, é muito apaixonante mesmo, mas, assim, quero te agradecer de Eu que novo, te antes que agradeço caia, muito. foi Muito muito bom, uma obrigada pela conversa, oportunidade, viu? eu que te Achei agradeço, muito, muito bom. todos que vieram, né, que participaram um pouco, que estão até agora. Realmente eu não consigo atualizar aqui os comentários, sabe? Assim, eu tento encontrar, mas parece que travou aqui nos comentários. Mas assim, gratidão mesmo, pessoal. E fiquem atentos aí ao Instagram.
porque eu vou estar sempre postando as próximas, né? Nós temos uma confirmada para o dia 28 agora de abril, e depois dia 5 de maio, tá? As duas próximas. E aí depois eu vou Obrigada, atualizando vocês. gente. Foi Ana, ótimo, gostei obrigada, um demais. Obrigada beijo. pela oportunidade. E vão lá curtir, vão lá ver o que que tem no Nós e os nossos novos projetos lá. Obrigada, viu, Vamos Janete? sim. Um E se você beijo. puder, venha nas próximas também. Esteja Claro, conosco claro, aqui, com né? E certeza. depois nós podemos marcar uma especificamente aí para falar de um assunto específico. Dentro disso tudo que você colocou, né? Nós podemos aí, de Vamos. repente, trabalhar essa coisa do tempo que me chamou muita atenção. Só me convidar que estamos aqui, estamos juntas, essa super parceria, viu? Obrigada. Muito Beijo, bom, pessoal. obrigada, Nós viu? já Um vamos beijo. finalizando. Obrigada, beijo, um Tchau, um abraço. Tchau, beijo. tchau.